Fala, meus queridos, tudo certo? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouquinho da minha biblioteca. Eu não tenho muitos livros, se comparado a muitas outras pessoas, obviamente. Aqui tem, acho que eu devo ter mais de 100, cento e poucos livros. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje eu quero organizar essa minha biblioteca, né? E aí eu pensei em fazer um vídeo para mostrar alguns dos livros que eu tenho, até porque tá um pouco bagunçado, não sei se vocês podem ver, ó. Tem um carrinho do meu pequenininho aqui. Temos alguns livros aqui que estão fora do lugar, eu pensei em organizar a biblioteca. E é isso que eu vou fazer, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês quais são os livros que eu tenho. Óbvio, obviamente não vou mostrar todos. Que tipo de livros que eu tenho, que tipo de livros que eu gosto também, tá? Essa primeira prateleira de cima aqui são os livros que eu tenho de história, tá? Geografia e alguma coisa também de filosofia, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a Era dos Extremos, né? Que é uma breve história aí de 1914 até 1991, quais foram os principais conflitos, né, que ocorreram. É um livro aí do Eric Hobsbawm, né, é o único livro que eu tenho dele, até porque são livros mais caros e, claro, o professor não ganha tão bem assim, né? Esse aqui eu diria que é mais história geral, né, porque ele não tem um foco específico. Eu tenho aqui Brasil, uma biografia, né, da Lilian Schwartz. Esse livro aqui é mais Brasil mesmo, ele vai contar toda a história do nosso país. Vai desde lá do processo de colonização até meados de períodos mais atuais, mais especificamente 1991. Eu tenho aqui também Brasil, também história do Brasil, o Eduardo Bueno, tá? Brasil, uma história, um livro fantástico também, uma leitura bem simples para quem gosta, mas a nível de história, tá? Tem outros livros ali, tem, por exemplo, História Geral aqui, o Sapiens, né? Do Yuval Harari, né? Tenho também do Yuval Harari o Homo Deus, né? Que é mais contemporâneo, mais atual, né? Então, são alguns livros aqui mais voltados para história, né? E tem bem mais ali em cima, como vocês podem ver. Eu tô tirando porque daqui a pouco eu vou começar a arrumar mesmo, então não tem problema. Geografia, né? Eu falei que tinha geografia. Geografia tem aqui a demografia, Darcy Ribeiro, né? O povo brasileiro, como que se formou esse nosso Brasilzão, essa população aqui do nosso país, como que ela se formou. Desde da cultura indígena até os processos colonizatórios, aí períodos mais contemporâneos, eu diria assim, tá? Além de geografia, tem este aqui também, né? É um livro mais voltado para geografia mesmo, geografia física, um livro aí de climatologia, uma introdução básica, climatologia básica, tá? Então, como que a gente vai entender o clima, né? A geografia, ela trabalha muito isso também, tá? Além disso, temos aqui, interessante, um livro que eu li há pouco tempo, né? Esse é A Hora Final, o Alerta de um Cientista. Esse livro aqui eu li menos de 2 meses, eu acho, né? Ele fala de qual é a possível causa da própria extinção humana, né? Será que vão ser os impactos ambientais, esse não controle, esse capitalismo abusivo? O que vai causar tudo isso, né? E o que vai acontecer, principalmente se a gente não ouvir os nossos cientistas, tá? Então esse Hora Final aqui, ele trabalha essa questão ambiental. Eu tenho um livro aqui que eu comprei, esse livro aqui é bem antigo, né? O futuro da economia, para trabalhar questões geopolíticas, né? O que pode mudar dentro da economia global. Inclusive, esse livro aqui eu comprei, ele já faz um bom tempo, acho que já faz mais de 4 anos. E aqui ele menciona o poderio que a China teria, né, essa influência da China perante o mundo atual, e ele acaba se tornando até mesmo contemporâneo. Outro livro fala de geografia aqui, né, O Mundo Sem Gelo,
né, um mundo sem gelo. O que aconteceria, né, se, né, digamos assim, tudo descongelasse? Qual é o efeito do aquecimento global, né? Então, é um livro bem interessante. Eu li ele faz muito tempo, inclusive a apresentação é do Al Gore, né? Lembra aquele documentário Uma Verdade Inconveniente? Se você não assistiu, assista, é interessante, né? Então, esse aqui é um livro também mais voltado para questões ambientais. Tenho aqui, né, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, tem o Guia Politicamente da Filosofia também, eu tenho alguns outros dessa mesma coleção. Não é o box, mas eu tenho, tá? Aí de geografia, especificamente de geografia, eu tenho os livros do Rui Moreira, que são bem bacanas. Pensar e Ser em Geografia, do Rui Moreira, né? Traz todo um contexto histórico, como que a ciência geográfica se forma, como que ela se expande, como que a gente pode pensar o espaço de uma forma mais organizada. Além desses aqui, eu tenho também do Rui Moreira, o Pensamento Geográfico, para onde vai o Pensamento Geográfico. Esse aqui é um livro mais voltado para entender como se formou a ciência geográfica. Temos aqui o Sociedade e Espaço Geográfico no Brasil, também do Rui Moreira, para a gente entender como que se formou, né, esse espaço geográfico que está presente aqui no nosso país, como que as cidades se estruturaram, de que maneira que essas cidades cresceram e o que fez com que chegasse onde chegou. Tem esse aqui que é Práticas para o Ensino Médio, a Geografia Práticas para o Ensino Médio. É um livro bastante, digamos assim, didático, né? Ele traz alguns conteúdos, inclusive já utilizei ele para preparar a aula, né? Porque ele traz, inclusive, algumas atividades bem específicas, tá? Dentro desse contexto aqui, eu tenho muito mais livros, ó. Acho que eu vou dividir esse vídeo em partes, né? Eu tenho a condição espacial aqui, vai falar um pouco da urbanização, como que o espaço urbano se forma, né? Como que ele está estruturado hoje. Aqui eu tenho o Aziz Absaber, é um dos primeiros livros que eu comprei. Eu acho que ele tem mais de 7 anos esse livro aqui. E ele fala dos domínios morfoclimáticos do Brasil, né? Como está estruturada a nossa vegetação, como que ela se adapta ao clima, ao relevo, à hidrografia. Domínios morfoclimáticos, para quem gosta lá da biologia, a gente pode interpretar como biomas, né? Mas o domínio morfoclimático ele é mais amplo, porque ele não pega apenas os aspectos vivos, né? Mas ele pega também tudo aquilo que dá condição à vida, o solo, a hidrografia, né? É um livro muito bom. Vai falar da mata de araucárias, vai falar do cerrado, vai falar da caatinga, dos campos, enfim, né? É bem amplo esse livro aqui. Um outro livro aqui, né, de geopolítica, esse aqui, confesso que eu ainda não li ele, né, do Dinâmica do Capitalismo pós-Guerra Fria, né? Provavelmente ele vai falar como o capitalismo se estruturou a partir do fim da União Soviética, tinha aquela disputa do capitalismo e socialismo, enfim. Eu ainda não li, vou confessar aqui que eu não li. Esse livro aqui eu comprei ano passado, comprei de um aluno meu, do Gustavo, né? De primatas a astronautas. Ele fala bem... eu comecei a ler, mas não fui para frente, porque eu comecei uma outra leitura e acabei deixando essa para trás. Mas ele fala da importância do conhecimento, né, para a construção do espaço geográfico, não só do espaço geográfico, mas também, né, para a construção das próprias sociedades. Confesso que ainda não terminei de ler, mas já comecei. Aqui nós temos só um pouquinho, pessoal, vou ter que fechar a janela ali. Eu acho que vai chover, eu tive que correr lá fechar a janela, né? Mas seguindo aqui, outro livro de história, do Max Hastings. Até eu quero comprar outros livros dele, ele tem essa aqui, a Primeira Guerra Mundial especificada, né? Desde lá do ataque ao Franz Ferdinand, né, que eclodiu na guerra, né, até o seu fim em 1945, né? Até o seu fim em 1945 não, né? 1919, né? Então, vai falar mais da Primeira Guerra Mundial especificamente. Tem esse aqui, 50 máquinas que mudaram o mundo, né? 50 máquinas que mudaram o mundo, até manchou aqui, ó. Vocês andaram molhando meu livro, eu não tinha visto, que dó.
Mas ele vai falar de grandes invenções, né, que mudaram o contexto do mundo, né? Quais foram as 50 máquinas que mudaram o mundo? A primeira, por exemplo, aqui é o tear de Jacquard, né, que vai dar início lá à Revolução Industrial, favorecendo aí a construção das primeiras fábricas, depois o torno mecânico, né? Tem todas as máquinas que, digamos assim, foram extremamente importantes para a construção do mundo que nós temos hoje, né? Deixa eu ver se eu não deixei nenhum outro aqui. Deixei, passou esse aqui batido. Tem esse aqui, Uma Breve História do Mundo, né? Esse livro aqui, assim como Sapiens, ele faz todo um contexto, uma construção de conhecimento, indo lá desde a expansão a partir da África até a colonização dos diferentes territórios. É um livro bem bacana, bem didático também para ser lido. Herança Compartilhada, um livro bem antigo também, comprei faz muito tempo. Esse aqui, ele traz aí o que tem de proximidade entre o território brasileiro, a construção da nossa população e também a cultura norte-americana. Norte-americana que eu falo dos Estados Unidos. Um livro muito bonito, muito bem editado. E interessante dele que aqui as primeiras, no começo ele está todo em inglês, em português, perdão. E aí lá no final ele tem a mesma estrutura, né? Só que toda em inglês. É um livro, até peguei uma promoção legal, ele custava R$100 praticamente, eu peguei numa promoção de madrugada da Amazon, paguei R$9,90 se eu não me engano na época. Mas isso faz muito tempo. Aqui eu tenho outros livros, né? Palmas nas Vivências de um Campeiro, eu dou aula aqui no município de Palmas do Paraná, né? E eu tive o prazer de conhecer o seu Celso Bauer, né? O Celso Bauer, ele, digamos assim, deu uma palestra lá na escola, eu tive o prazer de conversar com ele, e ele escreveu esse livro contando todo o processo de ocupação das terras ali onde se situa o município de Palmas, tá? Muito bacana, tá? Aqui também História do Brasil, Laurentino Gomes, né? O mesmo autor de 1808, aqui diz na capa, fala, né, do processo de ocupação do território brasileiro. Inclusive ele tem uma frase aqui que eu acho legal, até vou ler. Como um homem sábio, uma princesa triste, um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado, né? Então 1822, né, processo de independência do Brasil vai ser contado aqui dentro, logo nas primeiras páginas, inclusive. Tá? Temos aqui também história dos irmãos Vilas Boas, né? Vocês sabem aí que os bandeirantes foram muito importantes para o território brasileiro. Aqui, os irmãos Vilas Boas vai contar a história deles também e da própria questão dos imigrantes. O nível, né? Esse livro aqui, ele fala por que uma sociedade mais igualitária é melhor para todos. Então ele tem vários artigos aqui dentro, né, que tratam desse tema. Temos aqui também do Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento, livro bem bacana também, né? Eu já tenho um, esse aqui foi o segundo que eu adquiri, né? Então ele vai contar todo o processo, né, de descobrimento do Brasil, enfim, como que isso ocorreu, né? Eu estou dando uma acelerada porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tem aqui Região, Espaço, Linguagem e Poder, livro bastante antigo também, já faz tempo que eu tenho na minha estante. Ele vai falar dos conceitos básicos da geografia. Por que é tão importante você conhecer a região, saber o que é o espaço, como que o poder pode ser instituído a partir do reconhecimento dos territórios. Energia no Brasil, como que a energia foi implantada em território brasileiro, muito legal, né? Vai abordar vários tópicos, né? E conta um pouco de como que o Brasil foi iluminado, né? Graças à energia, né? Os caminhos da energia no Brasil. Aí, seguindo, temos aqui, eu gosto muito de filosofia, então eu tive que comprar esse livro aqui, Geografia e Filosofia, Contribuição para o Ensino do Pensamento Geográfico, muito legal. O autor aqui é o Eliseu Severo Exposito. E esse livro aqui eu comprei para fazer a minha pós. Eu tenho uma pós-graduação em Metodologia de Ensino, Filosofia e Sociologia. Ele me ajudou muito, né? Inclusive o meu trabalho de finalização ele foi focado em cima de como que a filosofia e a geografia podem interagir, né? Bem legal. Geografia e Meio Ambiente, muito legal também. Esse livro aqui do Francisco Mendonça, né? Li ele faz tempo já. Geomorfologia, eu gosto muito de geografia física, então geomorfologia lá do Jurandir Voss.
muito bom também, vai falar aí sobre o relevo e como que está estruturada a porção física do território brasileiro. Aí temos o Pensando o Espaço do Homem, do Milton Santos, né? Muito bom também esse livro aqui, vai falar da ocupação dos territórios, por que é importante você reconhecer os territórios, enfim, ele é bem amplo nesse sentido. Tá? Aqui eu tenho mais alguns, né? Como eu falei antes, eu peguei até aqui embaixo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Eu tenho o Guia Politicamente Incorreto da História da Filosofia também, né? Bem legal. E o legal é que esse aqui é do Luiz Felipe Pondé, né? É um autor à parte aí dos quatro filósofos brasileiros, Leandro Carnal, Cláudio Vaz Filho, Pondé e Cortella, são os 4 aí melhores do nosso país, né? As Formas do Espaço Brasileiro, muito legal também, pequenininho, livro de bolso, mas muito bom. Guia Politicamente Incorreto da América Latina também, apesar de algumas discrepâncias, o Leandro Narlock ele foi meio falso em algumas afirmações, mas eu comprei para ver o que diria este livro. Por uma outra globalização, né, do pensamento único à consciência universal, nosso querido e fantástico Milton Santos, né? Todo geógrafo tem que ler os livros do Milton Santos, obrigatoriamente. Né? Então, são livros fantásticos. Isso aqui vai falar como que a globalização influencia no nosso dia a dia, como que as grandes empresas, como que os estados se articulam, né, para poder, eu diria, dominar o próprio pensamento da população. Aqui agora é um box muito legal, comprei há bastante tempo também. Grandes clássicos da estratégia. Acho que é o melhor box que eu tenho aqui. Ó, capa dura, né? E ele traz 3 livros muito bem editados, né? O Príncipe, do Maquiavel, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e temos também o livro dos 5 Anéis, do Musashi, Miyamoto Musashi, né? Legal, capa dura, muito bem diagramado também, é muito legal. Tá? Eu pensei em fazer um vídeo de toda a minha estante, mas como são muitos livros, né? Agora eu vou parar, vou organizar esses livros aqui de novo, e aí eu venho gravando um segundo vídeo do segundo andar aí da minha estante, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas sobre algum livro aqui, onde eu comprei, qual é a abordagem, coloca aqui nos comentários. Valeu, um abraço. Segundo vídeo aí, 2022. Vamos tentar lançar mais aí esse ano. Falou!